Bom dia a todos os alunos do nono ano. Vamos aqui fazendo a nossa primeira aula de Química. Assim como eu fiz nas matérias seguintes, essa aula é uma aula introdutória, tá? Para que vocês entendam o que é a disciplina de Química, o que a Química vem a estudar, o que essa ciência vem a estudar e o que ela trouxe de benefício para nós, para a humanidade, tá bom? Então vamos entender um pouco essa ciência chamada Química e a diferenciar das outras ciências, Física e Biologia, que a gente já viu. Tá? Então vamos aqui começando a nossa aula. Então, vamos lá. O que seria a química, né? Essa introdução. A gente tem que saber que é uma ciência que estuda as transformações, que envolve matéria e energia. Então aqui eu quero dar uma pausa e vamos lá. Física vai estudar as interações, né, entre matéria e energia. Biologia vai estudar a vida propriamente dita. E a química, ela vem estudar as transformações que envolvem matéria e energia. Em algum momento vocês vão perceber que essas três ciências estão interligadas, mas por enquanto a gente vai estudar elas separadamente. Então é importante que você entenda o que cada ciência dessa estuda separadamente para depois você entender a união entre elas, tá? Então, a ciência que estuda as transformações entre matéria e entre energia, tá bom? Ela surgiu pela curiosidade humana, né? O ser humano muito curioso. As ciências em si, né? Ela nasceu a partir da curiosidade humana, né? De estudar, de entender alguns fenômenos, né? Que aconteciam durante o tempo, que aconteciam com a humanidade. Então, a partir daí, pela curiosidade humana, que as ciências surgiu e a química não foi diferente. Então, a curiosidade humana em torno de quê? Da composição de todas as coisas do funcionamento do mundo. Então, o ser humano queria entender a composição de um certo objeto, de um certo material. Ele queria entender o funcionamento de um certo objeto, de um certo material. Então, a partir daí que iniciou o estudo da química, tá? A química, atualmente, ela é definida basicamente como que a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. Então note que desde o começo a química, né, ela vai estudar o que? O básico da matéria. Desde o átomo, a estrutura do átomo, que é a menor unidade de matéria, né, os elementos formadores, né, os átomos formam os elementos químicos. A partir daí, né, surgiu a tabela periódica, onde eu tenho os elementos químicos conhecidos, que neste ano a gente vai estudar, vai entender a tabela periódica. Vai ver que não é um bicho de sete cabeças, que ali não é só letras e números, cada letra daquela tem um significado, cada número daquele tem um sentido, e a gente nesse ano vai entender a tabela periódica para que você chegue no ensino médio tendo domínio dessa matéria de química. Então também, assim como as outras que eu falei, a química é uma ciência fascinante, né? Estuda a matéria desde da menor unidade, onde é o átomo, até o funcionamento, as transformações que esses objetos, essas matérias realizam e as energias envolvidas, tá? Então saibam diferenciar, entendam que essa parte é a química que vem a estudar, tá? Então durante o ano a gente vai estudar elemento químico, tabela periódica, ligações químicas, reações químicas, né? Tudo isso que envolve essa disciplina. Mais algumas informações que eu trouxe aqui importante para vocês, seguinte, né? Alguns pontos que é importante. Lembrando que, pessoal, essa aula é bem introdutória. Eu separei apenas alguns assuntos, né, mais importantes para que você entenda sobre a disciplina que você vai ter esse ano, né? Então, primeiro de tudo, entender o que é a transformação da matéria. Existe aquela transformação mais básica, né, que é as transformações de matéria física, onde eu tenho ali a mudança de estado físico, onde eu vou ter ali o sólido, o líquido, o gasoso, que vocês já viram. Essa é uma parte da física, essa é uma parte de transformação de matéria, né, da química, desculpa, falei física. É uma parte da química, onde vai estudar transformações de matéria. Então, o que é a transformação da matéria? É qualquer processo pelo qual se modifica as propriedades de um material. Então, se o material passou por alguma modificação das suas propriedades, a gente diz que houve uma transformação da matéria, tá? Essa transformação ela pode ser de duas formas. Ela pode ser físico, né, fenômenos físicos, não altera a sua estrutura e a constituição da matéria, ou pode ser uma transformação química,
onde altera a estrutura ou a constituição da sua matéria. Mas calma, que mais na frente a gente vai ver com detalhe, né, esses fenômenos físicos, químicos, transformações físicas e químicas. É mais uma introdução para que você entenda que você já viu, né, de certa forma, alguns conteúdos de química, mas não com esse nome, né? Viram com o nome de ciência, que tentava ali unir tudo, tá? E o que seria a energia, né? Já que a química, né, vem estudar essas transformações entre matéria e energias envolvidas, né? A energia para a química, né, e para as outras ciências é uma propriedade de um sistema que permite realizar trabalho. Trabalho a gente vai ver lá na física, então vocês estão vendo aí já uma interligação, né? Então, energia é uma propriedade que nos permite realizar trabalho, realizar um movimento, realizar uma transformação, seja física ou química, mas que a gente vai ver com mais detalhe na frente, tá? Propriamente dito, a gente tem energia mecânica, energia química, energia elétrica, então o conceito de energia é muito amplo. E a química, pessoal, ela se divide em três, tá? Química orgânica, estuda os compostos de carbono. Química inorgânica, estuda todos os demais elementos. E físico-química, que é os principais pontos de química, abordando os fenômenos de física, tá? Lembrando que você não vai ver tudo isso no nono ano. A maior parte disso você vai ver no ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro ano, né? Aqui no nono ano você vai ver o básico dessa disciplina para que você chegue no ensino médico já com alguma bagagem sobre esse conteúdo. Assim como eu falei nas outras disciplinas, física e biologia, a química é uma disciplina fascinante, então não tenham medo dela, tá? Vou tentar fazer da matéria a mais interessante possível, tá bom? Espero que tenham gostado dessas novas disciplinas que vocês terão, tá? Estarei sempre à disposição de qualquer dúvida. Próxima semana a gente começa com o conteúdo. Até lá!